Então, pessoal, eu tô aqui com a Vanessa Pius e a gente vai conversar sobre o transporte. A Vanessa Pius é VP de ESG da maior empresa de transporte sustentável, a maior frota de transporte sustentável do Brasil, que é a Reiterlog, empresa de logística. E a gente vai falar um pouco dessa visão inovadora da Vanessa e do irmão dela, quando enxergaram essa possibilidade da inovação dentro da sustentabilidade. Né, Vanessa? Então, obrigada por estar aqui, por conversar com a gente. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui e contar um pouquinho mais da nossa história para vocês. Obrigada, Vanessa. Bom, a Vanessa a Reiterlog está no Rio Grande do Sul, né, Vanessa? Isso mesmo, a gente fica aqui baseada em Nova Santa Rita, né, no Rio Grande do Sul, mas temos filiais espalhadas pelo Brasil, então a gente opera em todo o Brasil e faz também Argentina, Paraguai, Uruguai e Chile. Nossa! E com filiais, então, em todo o sul do Brasil e também alguns pontos no Sudeste. Ok, bom, vamos falar um pouco dessa visão inovadora que vocês tiveram, porque eu acho que quando a gente tem uma visão inovadora é sempre um desafio, né, Vanessa? A gente enxerga algo que não tá, as pessoas ainda elas não estão enxergando e a gente tem que tomar um risco, né? E, então eu queria entender um pouco de vocês. Importante só frisar que vocês hoje fazem o transporte logístico da Unilever, L'Oréal, Suzano, Nestlé, Nivea, Boticário, Natura, Colgate. Então, olha o tamanho da empresa de vocês, mas vocês começaram tudo enxergando, tendo uma visão diferenciada. Me fala um pouco mais como é que tu enxergou esse futuro, a sustentabilidade, como um diferencial competitivo? Perfeito. Bom, nós iniciamos realmente fazendo essa logística para as empresas, né? E a gente sempre se posicionou como sendo a solução para os nossos clientes. Então, uma logística de ponta a ponta, uma logística também com armazenagem, cross-docking, não apenas o transporte, né? Mas uma logística como um todo. E pensando em ser uma solução, a gente entende que a sustentabilidade, ela no transporte pode ser considerada muitas vezes um patinho feio, né? Porque a gente é responsável por muitas das emissões de CO2 globais, né? Se fala algo na classe de 25% das emissões globais de CO2, né? Oriundas do transporte rodoviário. Então, ao invés de ser um problema, por que não ser a solução, né? Então foi aí um mote da gente colocar a sustentabilidade no centro da nossa estratégia e aí começar a trabalhar com o projeto. A logística verde não é uma solução de balcão. A gente cria projetos customizados de acordo com a realidade de cada cliente, né? Atendendo alguns dos clientes, então, que você citou, né? A L'Oréal é um exemplo que a gente faz, por exemplo, o abastecimento entre fábrica e CD com veículos movidos a biometano. O Boticário, a gente faz um last mile aqui para as lojas de franquia, shopping, movido a caminhão elétrico, né? Então, principalmente a indústria da beleza, ela está praticamente toda. Cito ainda a Beiersdorf, que faz um transporte entre fábrica e CD também com caminhões elétricos pesados, sendo a primeira do Brasil. A Natura também, a gente faz um projeto totalmente customizado, coletando nos fornecedores de matéria-prima, indo até a fábrica e fazendo todo esse transporte verde, né? Então, a gente entendeu que a gente poderia trazer essa solução para o mercado. E aí, você falou uma palavra que é tomar risco, né? Uma frase que é tomar risco. E um dia eu estava em uma palestra, né, em um painel, e depois de contar a nossa história, uma pessoa levantou a mão e falou assim: nossa, Vanessa, incrível a história de vocês, e com certeza vocês tomaram um risco, e eu tenho uma coisa para te dizer. Quem não toma risco, conta a história dos outros. É verdade. Olha só. Então, a gente está escrevendo, né, uma história diferente no transporte do Brasil, que é um setor super tradicional, que ainda não está muito ligado à sustentabilidade. A idade média da frota no Brasil hoje é de 20 anos. Nossa, Vanessa. Então, para a gente sair de uma frota de 20, a idade média da Reiter é de 2 anos. Sim.
E além de 2 anos, a gente já tem todos os caminhões a gás, elétricos, né? Então tem essa questão de buscar energias alternativas. E é uma jornada. Né, Vanessa? Vocês enxergaram à Exato. frente, porque eu gostei muito quando a gente conversou e falamos sobre o podcast. Eu falei, tu falou assim, a gente vai falar sobre sustentabilidade empresarial, de negócios, porque isso é uma visão que a gente traz muito para o podcast. Aqui a gente está falando de como é que a gente cria essa intersecção de falar da tecnologia, da inovação e da sustentabilidade empresarial, ou seja, vocês enxergaram um futuro de empresas que cada vez mais iriam necessitar desse tipo de transporte e vocês se colocaram à frente disso, né? Basicamente. Exato. Exatamente. Puxando um gancho, explica, porque eu queria, é uma pergunta e ao mesmo tempo uma explicação. A gente fala muito, né, todo que é lugar e aqui na Austrália, muito também da transição verde, e aí no Brasil também está muito em pauta a transição verde. Eu acredito que a solução da transição verde não são só veículos elétricos. E aí tu fala também do biometano. Então me explica um pouco mais onde tu enxerga dessa adaptação, porque vocês têm quase 2.000 caminhões e desses 2.290 são biometano e elétricos, né? Vocês têm diferentes tipos. 290 são 100% a gás. Okay. E aí a gente tem mais uns 40 que são elétricos, né? Entre leves e pesados. E hoje nós temos mais de 2.000 placas, tendo aí cerca de 850 tracionadores. Isso significa que 35% da minha frota já estou migrando para tecnologias verdes, né? Olha só. E aí a gente acredita numa transição. Isso porque a gente ainda esbarra em algumas questões de autonomia aqui no Brasil, né? No Brasil e, lógico, no mundo. Mas no Brasil a gente está falando de um país com dimensões continentais, em que a gente precisa ter, né, essa rede, essa distribuição do abastecimento bem posta, né? A rede, para você ter uma ideia, Francine, a gente criou essa rede basicamente nas nossas bases, né? Então hoje a gente tem pitstops próprios de biometano, tanto aqui no Rio Grande do Sul, no Paraná e em São Paulo. Temos mais 2 em São Paulo, justamente para conseguir o abastecimento e criar uma rota verde para os nossos caminhões, né? Então, a gente entende que o Brasil tem evoluído, agora tem a questão da lei do combustível do futuro, que está vindo, né, mais forte, algumas legislações que o regulatório ele precisa andar em paralelo, porque senão a gente está falando só do setor privado, né? E aí a gente vai andando não conforme a música, né? Mas tentando acelerar um pouco do nosso lado e também influenciar para que cada vez mais empresas entrem nessa jornada conosco, que aí assim a gente consegue criar estrutura, ter volume, ganhar escala. Me explica um pouco, Vanessa, do veículo do biometano, porque eu li nas reportagens, na Exame, tem uma história bem interessante familiar envolvendo o biometano. Explica um pouco pra gente como vocês trouxeram, né, essa visão e essa perspectiva. A Rita pertence a um grupo familiar, então é da minha família, né? E a gente tem um outro braço que é do agro, né? Em que a gente produz, tem questão de pecuária, né? Intensiva, e acaba produzindo resíduo ao natural, como, né, várias agroindústrias também, resíduo orgânico. E esse resíduo, ele acaba sendo uma solução para os caminhões, né? Virando aí o biometano. Então, nada mais é que tudo que apodrece vira gás, né? Seja o lixo da tua casa, que aí a gente está falando de um biometano oriundo de aterro sanitário, ou seja um biometano de origem agro, como por exemplo da indústria sucroalcooleira, né? Da cana, da laranja, do bagaço da laranja, dos dejetos, né? De animais da agroindústria. E aí a gente vai montar uma usina aqui no Rio Grande do Sul, para produzir esse biometano e ser aí a solução para os nossos caminhões. E eu achei interessante, então, basicamente, o biometano que vocês têm parcerias com empresa
E vocês usam muito para produzir esse biometano, o próprio resíduo orgânico das empresas de vocês também. Então é circular. A gente tem 2 linhas. A gente tem 2 linhas. Uma é a compra do biometano, né, das empresas que produzem, e a outra que vai ser, ainda não saiu do papel, ela está em aprovação, né, de licença, sabe como que é. Sim. A questão de destravar aqui algum novo empreendimento, ela tá na questão de licença para vir aí a funcionamento 2020, final de 2026, início de 2027. E onde é que tu enxerga, Vanessa, essa questão que o veículo de biometano ele é interessante para tal tipo de rotas e os elétricos para outro tipo de rota? Porque eu acho bem interessante essa visão. Eu tive numa palestra com o pessoal de uma mineradora enorme, a BHP, e eles comentaram que uma das dificuldades que eles têm é essa transição para os veículos elétricos, porque caminhões rodam e rodam e rodam, não é uma coisa tão fácil de acontecer. Então explica pra gente a tua visão do biometano e do elétrico e onde eles são mais interessantes nas rotas. O elétrico ele funciona em regiões que você não precisa de uma grande autonomia, até porque a autonomia dele máxima hoje se limita a 300 quilômetros, né? Então a gente está falando de 150 de ida, 150 de volta, e normalmente a gente coloca esses carregadores dentro da indústria ou na nossa própria filial, por exemplo, que vai bater e voltar para o mesmo ponto, né? Já o biometano, o caminhão 100% a gás, ele funciona tanto com o biometano quanto com o GNV, que ele ainda é um combustível de transição, mas já tem uma pegada de redução com relação ao diesel, né? Então a gente consegue atingir longas distâncias com eles, né? Claro que traçando uma rota específica que tenha a infraestrutura de abastecimento, mas você consegue percorrer, por exemplo, do Rio Grande do Sul até São Paulo tranquilamente. São Paulo chega até Nordeste, por exemplo, né? Mas aí tem região Centro-Oeste e Norte que a gente não alcança. Entendi. Então, na verdade, rotas mais curtas, os elétricos são mais interessantes. Tu acha que se o Brasil, aos poucos, tivesse mais carregadores elétricos, facilitaria esse processo? Ou... Facilitaria, Franci. Só que a gente está falando, por exemplo, de São Paulo, com os ônibus elétricos, que não tem capacidade suficiente de energia. Não, eu sei, imagino, é todo esse processo, essa dificuldade que se tem, né? Então, é a adaptação, né? Eu queria voltar um pouco, Vanessa, eu até conversei com o diretor de SG do Grupo Boticário, o Luiz, e nós temos uma pessoa que a gente conhece também, que é o Marcos, que trabalha com logística, então eu queria trazer muito essa visão também das empresas na questão da sustentabilidade, que eu sei que muitos dos clientes de vocês, eles são empresas que têm comprometimentos de redução de carbono. E para eles é interessante, né, contratar uma empresa com transporte verde, porque isso já vai interligar com os relatórios deles, que eles vão ter que apresentar de redução, e alguns envolvem Scope 3 de carbono, Scope 1, depende onde elas estão na cadeia. Explica um pouco pra gente, Vanessa, essa visão de vocês e como é esse trabalho de vocês com o cliente. Vocês entregam alguma informação ou ele mesmo já tem? Como é que começou esses clientes cada vez a aparecer mais, porque são clientes que já têm essas metas? Explica um pouco essa visão empresarial, tu sendo a VP de SG da empresa. Hoje nós somos o escopo 3 da maioria dos nossos clientes, né? Então tem muita empresa que já vem fazendo muito no seu escopo 1, que é o que eles têm controle, que é a produção, né? Mas o escopo 3 muitas vezes fica deixado de lado e às vezes nem mesmo conseguem medir o quanto estão emitindo de CO2, a não ser algumas empresas que, né, têm uma maturidade um pouco maior, que já medem, mas o próprio transportador às vezes não consegue passar a informação correta do que ele, né, quantidade de litros que ele abasteceu, quanto que ele percorreu. Então tem uma dificuldade grande das empresas com relação a isso. Então a gente faz um trabalho diferenciado nessa parte, que é trazer com fatos e dados, né, com números, mostrando quanto que a gente reduziu de emissão de CO2 em cada realidade aí desses nossos clientes. Hoje a gente já é selo ouro no GHG Protocol, ou seja, já somos auditados com a terceira parte,
os nossos números, né, de emissão de CO2, né? E aí a gente acaba fazendo um trabalho junto com o cliente para entender como que ele vai precisar desse relatório, né, desse escopo de emissão de CO2 e fornecendo todo o dado. A gente está, eu sei que você gosta muito de IA, né? A gente está evoluindo para ter toda essa questão de automatização aqui no próprio documento, por exemplo, de transporte, a gente já vai conseguir relatar quanto que a gente emitiu de CO2 naquele transporte, né? Então, a gente já está evoluindo para isso. Que bom esse gancho que tu fez, porque o objetivo do podcast é falar dessas novas carreiras de ESG com inteligência artificial, porque a gente está vendo que o profissional hoje de sustentabilidade ESG, ele vai precisar entender como usar essas ferramentas de inteligência artificial para produzir relatórios, para analisar cálculos de carbono. Então, a gente enfatiza muito essa nova carreira que a gente vê que já tem algumas empresas, inclusive, solicitando. E aí, tu traz essa visão. Então, trazendo tudo isso, tu enxerga dentro das carreiras, das novas carreiras, como tu enxerga o profissional de ESG que atue hoje numa empresa? O que tu acha que ele tem que ter de diferencial para realmente se destacar dentro das áreas? Eu acredito que o ESG, ele tem que ser transversal. Não adianta a gente ter somente uma área de ESG, se a diretoria, se o board, se todas as áreas não estão conectadas com a cultura de ESG. Então, o profissional de ESG, ele tem que ter muito essa questão de permear nas diversas áreas, né? Para conseguir estabelecer uma cultura realmente forte e consistente. Porque senão é mais um greenwashing de falar que fez, tirar uma fotinho, postar no LinkedIn e tá tudo certo. Não é assim, né? A própria questão de relatos, a gente estava falando um pouco antes, né? Que as empresas vão precisar começar a reportar cada vez mais as suas ações. E eu acho que isso é bom, porque quanto mais regulação a gente tiver e todo mundo ter um padrão, a gente começa a evoluir. Porque hoje muitas empresas que estão fazendo é pelo próprio propósito. Então você vê um Boticário, uma Natura, né? A própria L'Oréal, que eu uso muito de exemplo, a gente vê que tá no DNA deles. Né? A sustentabilidade meio que já nasceu junto com a empresa ou foi muito forte, construída desde o início. E outras empresas estão ainda engatinhando nisso e buscando como que eu vou conseguir trazer o ESG para dentro da minha empresa. E aí, Fran, eu acho que é uma coisa que não é um piscar de olhos ou um estalar de dedos, mas você não precisa fazer tudo ao mesmo tempo, mas pelo menos começar. Né? Eu acho que foi um pouco do que a gente fez. E aí, né, construindo uma jornada aí dia a dia, ano a ano, enfim. Eu fiz um podcast com a gerente de sustentabilidade do grupo Virgin Australia, um grupo aéreo, e ela justamente falou isso. Ela disse assim, o profissional de ESG, ele precisa cada vez mais entender de diferentes áreas, para ele poder enxergar o todo, porque é basicamente isso, né? E porque né, eu acho que o diferencial dessa visão empresarial, como tu falou do greenwashing, é tu enxergar como essa política, esses tópicos também vão gerar lucro para a empresa, né? Que eu acredito que foi a tua visão, a visão de vocês dentro da empresa, né? Não adianta só ter uma fala de ESG se aquilo não gerar um lucro, porque a empresa precisa ganhar dinheiro, basicamente, né? Com certeza. E aí, eu queria... Essa parte da bolsa é interessante falar, porque as empresas listadas a partir de 2027 vão precisar apresentar um relatório, né, baseado no IFRS S2, que é um standard, né, internacional. E isso já chegou aqui na Austrália e está chegando no Brasil. E como tu enxerga dentro dessa cadeia de valores... ao supply chain, que é aquela empresa que ela é menor, vamos supor, ela é uma empresa que faz parte de algum produto que ela vende para um grupo grande, e como tu acha que ela também vai ser interferida nisso, e como o setor vocês acreditam que a partir disso também vai amplificar
o sistema logístico, o transporte, o que essas empresas vão ter que começar a apresentar de questões ambientais para as grandes empresas, para continuar sendo o fornecedor delas. Hoje tem uma pressão grande, né, de algumas empresas buscando a sustentabilidade. Eu digo que a sustentabilidade é a nova forma de fazer negócio. Ela não, daqui a pouco não vai ser nenhum pré-requisito. Se você não tem, você não leva, né? Isso eu falo também para o mercado financeiro, né? O Itaú BBA acabou de anunciar esse ano 1 trilhão de investimento em finanças sustentáveis. Então, se você não é sustentável, de repente você não vai conseguir nem crédito para conseguir expandir a sua empresa. Né? Então, hoje já tem muitas vezes um ESG assessment que as empresas precisam, né, corresponder para conseguir essa questão de créditos. E aí eu falo como um todo, eu falo os teus clientes, os teus fornecedores, os consumidores, né? A gente vê uma nova geração vindo aí que ela dá muito valor para a sustentabilidade, né? Que ela entende, que ela já houve na escola, na minha época, não se falava tanto, se ensinava o lixo orgânico e o lixo seco, algo muito básico, assim, né? Sim. A minha enteada, essa semana, veio dizer que estava fazendo um projeto de reciclagem. Entende? Então, assim, quando isso vem culturalmente, e aí que bom, né, que as escolas estão começando a se mexer, que a sociedade em si está começando a se mexer, porque isso tem que ser ensinado realmente, né, de berço. A gente tem que nascer sabendo já. Eu acho que esse é o novo mundo, eu acho que essa é a nova cultura que está vindo, e todos têm muito a colher, né, com o que a gente está plantando aí para esse novo mundo sustentável. E tu enxerga, Vanessa, que cada vez mais as empresas que ainda, né, usam ESG como greenwashing, elas vão começar cada vez mais a aparecerem e as pessoas saberem isso, porque está existindo mais informação, mais regulação, porque é um caminho que tem que estar tudo andando junto, né, para as coisas realmente acontecerem. E como é que tu enxerga, assim, uma empresa de logística daqui uns 15, 20 anos? Tu acredita que elas vão cada vez mais serem pressionadas a se diferenciar? Como é que tu enxerga tudo isso? Eu acho que sim, eu acho que não existe assim, um outro caminho para a sustentabilidade. As empresas vão ter que se adaptar, né? E aí, claro, tem muitas realidades, por exemplo, de segmentos. A gente falou aqui do segmento de beleza, que já está totalmente adaptado com relação a isso, mas muitos fornecedores ainda não entraram nisso, né? Agora, o segmento do agro, será que daqui a pouco eles já não vão estar produzindo um biometano ou o próprio biodiesel e vão suportar os seus transportadores? Sim, acho que pode ser uma realidade. Exato. Então, quando teve a guerra da Ucrânia, que o diesel disparou, todas as empresas se apavoraram, né? Tanto as de transporte, porque o diesel acaba sendo o principal insumo, né? Os combustíveis das empresas de transporte, representando aí de 35% a 40% do seu custo, né? É muito alto, então a gente tem uma disparada do diesel. Muitas vezes as empresas não os clientes não recompõem esse custo do preço, né? Da mesma forma que veio o custo. E aí você acaba tendo uma lacuna e isso vai pedalando e, enfim, acaba sendo bem prejudicial para os negócios, né? E quando a gente está falando do elétrico e do gás, muitas vezes quando tem uma disparada de diesel, eu não aciono meu cliente para pedir gatilho. Sim, que faz toda a diferença, né? Porque você tem um contrato muito mais estável, né? Uma energia que vai variar, sei lá. Com certeza. Uma vez por ano, né? Um biometano que é regulado também por algum contrato que você tem um índice já conhecido. Então, até para a própria área de supply de compras dos clientes acaba sendo benéfico, né? Então, de repente, tem um investimento maior inicial, que é um CAPEX, mas que a longo prazo a gente pode colher esses frutos.
E tu já viu, Vanessa, empresas que procuraram vocês por conta de correrem riscos de perderem clientes por não estarem apresentando ainda uma preocupação de decarbonização com o transporte? Como é que tu tem visto esse processo acontecer? Eu acho que ainda não é uma realidade, né, porque não tem nem regulatório no Brasil para isso ainda, né? Sim. Então eu acho que isso vai vir a acontecer com o passar agora do tempo, tá? Mas As empresas que vocês atuam, elas já estão começando a trazer em procurement essa preocupação para o supply chain? Com certeza. Acaba sendo um fator decisivo muitas vezes, né? Então isso tu já tem percebido esse processo? Ou o próprio critério de desempate, por exemplo, em um bidding, né? Com certeza. Então cada vez mais ratifica essa visão da sustentabilidade como diferencial competitivo, né, das empresas. Com certeza. Né? Eu queria só voltar a um assunto que a gente vai fazer o podcast bem rapidinho hoje para pegar os assuntos. A gente tem que fazer outro, Vanessa, porque eu quero saber um pouco da Vanessa como com essa visão de ESG dentro de uma empresa, né? Como é que traz essa visão para os funcionários da empresa também de ESG. Acho que a empresa de você já foi formada com essa visão, né? Mas como traz essa visão empresarial de ESG? Então, um dia eu quero saber mais. Fala um pouco mais, já que a gente fala bastante de inteligência artificial, desse detalhe que tu falou, de como vocês usam a inteligência artificial, que vocês estão já planejando dentro dos relatórios. Explica um pouco mais para a gente essa parte. Hoje eu não posso, assim, sendo bem sincera, a gente tá cada vez olhando mais, porque quem não tá não olha para inteligência artificial, acho que tá fadado ao fracasso, né? Mas ainda está incipiente na empresa, a gente está vendo cada vez mais tecnologia para substituir muita coisa manual que ainda é feita, né? A gente tem que passar por muita exigência de cliente também, que às vezes é um preenchimento de uma planilha do cliente XYZ de uma forma tal, e aí o outro cliente pede de outro jeito. Então, a gente que presta esse serviço, a gente acaba se adaptando muitas vezes à realidade do cliente, né? Então, a gente está começando cada vez mais com isso. As montadoras também proporcionam muitas ferramentas de inteligência já embarcada nos próprios veículos. Então, hoje a gente tem toda a questão de telemetria nos caminhões, né? Para saber consumo, aí seja de diesel, de gás, né? Do próprio elétrico. A forma de condução também desses motoristas, né? Então, a digitalização também de documentos. A gente ainda tem clientes que a gente tem que mandar o canhoto físico de uma entrega. Olha só, para um pagamento. Sim. Né? Então, assim, a gente precisa acelerar isso, mas muitas vezes a gente depende também do cliente, né? Da gente conseguir destravar essas questões. Mas acho que a gente vem num ritmo aí bacana da gente conseguir melhorar cada vez mais e digitalizar a empresa, né? Bom, então, para finalizar, já que a gente está falando de uma empresa, né, da maior empresa de frota sustentável do país e dessa visão inovadora, eu sempre faço algumas perguntas no final, trazendo a pessoa para essa visão de ser um trailblazer, de ser um pioneiro, né? Eu acho que tu trouxe muito isso na nossa conversa aqui, mas para ti hoje, o que é ser uma pessoa inovadora, uma pessoa pioneira? Como é que tu enxerga que é esse perfil dessa pessoa? O que ela tem que ser? O que ela tem que fazer? Eu acho que a inovação, a gente está muito atrelado a olhar para aquilo que ninguém está olhando, né? Buscar, às vezes, num problema alguma solução, que foi o nosso caso, né? Enxergar a longo prazo, saber que a inovação ela tem que gerar negócio, tem que gerar resultado. No final do dia, todo mundo visa, assim, o lucro, né? Mas um lucro com um propósito, que é o que eu acredito muito, porque as empresas precisam ter um propósito no final do dia, né? E a gente, tendo esse propósito de sustentabilidade, com certeza a gente se tornou uma empresa
que dá mais satisfação, né? Tanto para o cliente, tanto para o colaborador, né? Os filhos dos colaboradores falam que os caminhões verdes fazem bem para a natureza. Então, isso, né, é bacana, assim. Acho que tem algo a mais do que apenas você sair de casa todos os dias para trabalhar e não ter algo, né, que você olha no fim do dia e fala, nossa, que bacana o que eu tô fazendo, né? Esse diferencial, Vanessa, na retenção de funcionários, de talentos dentro da empresa, por vocês trazerem esse propósito bem enraizado na empresa? Eu acho que é uma crescente, é uma construção. A cultura não se impõe, ela se constrói, né? Então, a gente vem trabalhando cada vez mais nisso. A gente está falando de um mercado difícil, de mão de obra cada vez mais competitiva, né? Então, a gente está falando também de motoristas que são o nosso principal ativo, né? Hoje são mais de 1.000 motoristas. E esse público a gente tem que ser cada vez mais trabalhado, né? E formado também dentro da empresa, né? Então, acho que é uma construção. Eu vi que vocês até fizeram cursos formando mulheres para caminhoneiras. Então, isso tudo também está envolvendo o S, né? Porque o ESG, ele é holístico, né? Ele é todo o envolvimento. E agora uma curiosidade minha para finalizar, já que eu não vou te perguntar de livro, agora uma curiosidade minha. Geralmente, muitas das pessoas que começam a trabalhar com sustentabilidade já tem algo que traz, né, da sua vida, ou que... Como é que veio isso em ti, assim? Tu realmente começou a trabalhar com a família e teve essa visão, a sustentabilidade, competitividade, ela é um diferencial? Ou tu já era uma pessoa que já tinha esse interesse antes de começar a empresa? Fala um pouco, assim, da Vanessa agora. Eu sempre tive um viés muito mais voltado para a questão social. E desde pequena, assim, de trabalhar com a sociedade, de ação social, até hoje eu tô numa correria aqui que a gente vai fazer uma ação de Dia das Crianças numa casa que a gente é embaixador, né? Então eu gosto muito desse trabalho social e a sustentabilidade ela veio em paralelo, né? Mas muito pensando em negócio. Né? Pensando em como fazer isso virar um diferencial realmente para esses clientes e tudo mais, né? E o teu irmão, logo que tu trouxe esse insight, essa visão, teu irmão, ele realmente embarcou contigo. Na verdade, foi mais... Né, foi muito puxado por ele, né? Que ele gosta muito de novas tecnologias. Lá em 2014, ele foi o primeiro a ser convidado a testar um caminhão a gás. Ele que criou um caminhão híbrido em 2018 na nossa frota. Então, essa busca por soluções é muito da parte dele. Então, já e aí foi algo assim, conjunto e aí deu certo. Então tá, muito obrigada, Vanessa. Obrigada. A gente conseguiu cobrir os assuntos. Para finalizar aqui, dizer para o pessoal seguir, a gente vai colocar também as redes sociais da Vanessa, o LinkedIn, o nosso canal, esse tal de Carbono, SGAI Academy. E o nosso objetivo aqui é trazer essa visão de sustentabilidade empresarial conectada à carreira e inteligência artificial. E te vejo no próximo podcast.